O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: o homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou, ele disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar, não tenho forças. De mendigar, tenho vergonha. Já sei o que vou fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos, queridas irmãs, presentes aqui na Catedral, também você que participa pelos meios de comunicação social, estamos celebrando o 25º domingo do tempo comum. Ontem tive a graça de estar em Aparecida celebrando a romaria da minha diocese de origem, a 8ª romaria. Foi um momento maravilhoso, muitos de vocês participaram. E hoje, graças a Deus, depois retornei bem de viagem, graças a Deus, e maravilhosamente Deus me concede mais uma vez renovar a minha aliança de amor diante de Nossa Senhora. Deus é maravilhoso. Então, ontem no santuário e hoje com a Mãe Rainha. Eu falo isso porque às vezes a gente reclama tanto da vida e de Deus, mas Deus coloca tantas coisas bonitas em nossa vida. E nós temos que perceber as maravilhas que Deus vai colocando em nossa vida.
Eu digo sempre, reclamar menos, agradecer mais. Vamos repetir? Reclamar menos, agradecer mais. Hoje nós ouvimos esta parábola, essa passagem do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Uma passagem difícil no primeiro momento. Jesus falando aos discípulos, essa história complexa. Não vou repetir tudo que aquele administrador fez quando o homem rico quis despedi-lo porque foi acusado de esbanjar seus bens. Jesus conta essa história e o homem foi rápido, ele deu um jeito de garantir o futuro dele. Foi astuto, mas também foi corrupto, e já fora, e agora mais, para garantir o seu futuro. E diz Jesus que no final de todas as tramas que ele fez, acordos, o jeitinho que ele deu, que não é certo, que é uma corrupção. Diz aqui que ele foi elogiado por tudo que fez. A pergunta é, Jesus, o Senhor falou, e o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Aí você pergunta, toda vez que eu leio essa passagem, Jesus elogiou a desonestidade? Está certo Jesus elogiar esse administrador? Não. Não é esse o sentido da passagem, da história que Jesus contou. Não é. O que Jesus quer ressaltar é a agilidade, a prontidão que aquele administrador teve para garantir o seu tempo presente. Agindo no tempo presente, melhor dizendo, para garantir seu futuro. A rapidez para a solução de uma situação terrível, porque ele dizia, cavar, sem chance. Pedir esmolas? Também não. Então ele foi rápido, ele foi astuto. Cavar não tem força, mendigar ele tinha vergonha. Então esse elogio de Jesus nós ouvimos aqui, nas palavras do Senhor. Os filhos desse mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Na verdade, Jesus lamenta que as pessoas que fazem o mal são rápidas e as pessoas que promovem o bem são lentas. E essa é uma mensagem para nossas comunidades hoje, para a igreja. Não percamos tempo em fazer o bem. Nunca desistamos de gastar tudo pela causa do reino. Empenhar tudo pela causa do reino. A igreja precisa ser ágil, astuta, previdente, garantindo não só a vida plena para o tempo presente, mas garantindo a eternidade. Devemos empenhar todos os esforços para garantir o nosso futuro, mas a nossa eternidade junto de Deus. Por isso, essa passagem é um convite à criatividade evangelizadora, à ousadia evangelizadora, à prontidão evangelizadora. Não deixar que o espírito do mundo prevaleça, mas que o Espírito Santo nos conduza. E Jesus tem as máximas depois, que ele vai dizendo, para que nós sejamos fiéis nas pequenas coisas, para que também sejamos fiéis nas grandes, que nós saibamos aplicar todos os recursos para gerar vida, alegria e paz. A agilidade daquele administrador questiona às vezes minha lentidão. Você já percebeu como quando a pessoa
como o mal é rápido, como a mentira se propaga fácil e como o bem se propaga tão devagar. Por isso que a gente não pode perder tempo. São fortes as palavras de Jesus. Os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Dou um exemplo. Estamos celebrando a Mãe Rainha. Como esse grupo, o que tem que fazer esse grupo para que ele cresça o movimento na diocese? A renovação carismática. Qual o empenho, qual o esforço, que tempo, ou melhor, o que a gente tem, a gente pode investir para que a renovação cresça? Assim a Crisma, assim o trabalho social da igreja. Nós não podemos parar no tempo. Devemos ser ágeis, astutos, previdentes, como aquele administrador. Que o Espírito Santo nos dê criatividade. E no final do Evangelho, Jesus também nos adverte algo muito sério, tanto que ele não elogiou a administração, que ele já colocou as coisas aqui no seu devido lugar. Ninguém pode servir a dois senhores. E entra a questão do dinheiro. Saber usar dos bens que passam e abraçar os que não passam, como reza a igreja. E Jesus alerta, ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Aí vem as duras palavras de Jesus, que devem nos orientar a nossa vida. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Evidentemente que nós precisamos do dinheiro para sobreviver, mas não pode se tornar um ídolo que nos seduza. E em nome de ter, quantas pessoas matam, roubam, fazem trapaças, dão golpes, usa o nome das pessoas, golpes e mais golpes, para que se tenha mais e mais. O dinheiro bem usado traz alegria, mas quando o dinheiro nos escraviza, destrói famílias, destrói lares. O dinheiro é importante, mas não está acima de Deus. Os bens materiais são necessários, mas não substituem Deus. Por isso que tem o mandamento da lei divina, amar a Deus sobre todas as coisas. Eu rogo sempre a Deus que na minha vida cristã, seja de padre, de bispo, que os bens materiais nunca me seduzam. Claro que eu preciso de roupa, de comida, de uma moradia, de saúde, dignidade. Mas não posso, em nome disso, fazer coisas que não são lícitas para alcançar. Claro que eu tenho que trabalhar pelo pão de cada dia, mas não posso me tornar escravo do dinheiro. Muita gente, em nome de ganhar mais e mais, sacrifica a atenção da família, sacrifica o estar junto com os filhos. Isso é perigoso. Não coloquemos o dinheiro acima de Deus, os bens materiais acima de Deus. E é a grande denúncia que o profeta Amós fez na primeira leitura, um dos textos mais fortes dos profetas. Uma acusação seríssima à roubalheira no tempo do profeta Amós. Quando passará a lua nova para vendermos bem a mercadoria, etc, etc, adulterar a balança, dominar os pobres e assim por diante. No tempo de Amós já havia corrupção e roubalheira. Hoje, não diferente. Quantos se enriquecem à custa dos pobres? Como cresce absurdamente a desigualdade social. Como é assustador saber de milhões de pessoas que passam fome no mundo com tantas possibilidades. Como é real, como é atual essa palavra do profeta Amós. Quando vemos crescer os empobrecidos na face da terra e a destruição da nossa casa comum em nome do lucro, do capital, como falamos na Romaria, da terra e das águas.
uma grande advertência para que não se multiplique a pobreza no mundo. Deus criou o mundo e viu que tudo era bom. A fome não é de Deus, a miséria não é de Deus. Por isso o profeta brada aos céus: não a injustiça, não a corrupção, não a multiplicação dos pobres. Por isso, como eu disse, nunca leiamos essa passagem do Evangelho errado, no mínimo ingênuo, pensando que Jesus estava elogiando a corrupção. Jamais. Tanto que Jesus falou: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, e o nosso coração tem que ser livre diante dos bens materiais. Trago ao seu coração para ajudar a entender mais ainda essa parábola que Jesus contou. Quem que eu vou citar hoje? Santo Agostinho. Ontem também falei dele, não? Lindo, Santo Agostinho, falando da terra boa ontem, do terreno. Quem ouviu a homilia deve se lembrar. Mas hoje são pouquíssimas palavras e ele diz tudo que eu disse até o presente. Presta bem atenção. Essa parábola inquietou também Santo Agostinho e outros santos da igreja. Como a primeira vez que eu li, eu fiquei: meu Deus, Jesus está elogiando a corrupção. É que eu era muito ingênuo. Aí eu percebi como que eu tenho que ser mais rápido, como filho da luz, para anunciar o reino. O que Santo Agostinho respondeu? Por que Jesus narrou esta parábola? Você ainda continua se perguntando, né? Certamente, eu também. Eu já li 10 vezes isso aqui. Não porque aquele servo fosse um exemplo a ser imitado. Não porque aquele servo fosse um exemplo a ser imitado. Mas porque foi previdente em relação ao futuro. Em primeiro lugar, porque ele foi previdente em relação ao futuro, a fim de que se envergonhe o cristão que não tenha esta determinação. A fim de que se envergonhe o cristão que não tenha essa determinação. Querido irmão, querida irmã, temos que ser previdentes. Temos que investir tudo na evangelização, na busca do céu no tempo presente. Por isso que eu falei previdente. O que você está fazendo pelo reino? O que você é capaz de sacrificar para garantir a vida dos pobres que nos acolherão nos céus? Temos que ser mais previdentes, cuidar melhor da família, cuidar melhor da pastoral, cuidar melhor do movimento, cuidar melhor da diocese, o padre cuidar melhor da paróquia. Temos que ser previdentes, porque o futuro ninguém sabe. Previdente é a palavra. E para que a gente se envergonhe como cristão que a gente é, sem essa determinação. Nós temos que ser determinados. Às vezes dentro da igreja tem pessoas que vão arrastando, vão levando a sua fé do jeito que dá, sem ânimo, sem ardor, sem entrega, sem empenho. Não pode. A determinação daquele administrador, ele tinha uma meta, ele queria garantir o futuro. Às vezes nos falta determinação na vida. A gente ter objetivos na vida, ter metas na vida. Assim no casamento, você tem que ter determinação. Eu tenho que santificar a minha família, eu tenho que santificar meu casamento, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que fazer de tudo para que o filho não se perca, porque depois que se perdeu é muito difícil. Então, temos que ser determinados nas coisas de Deus. Eu digo sempre, não adiar para amanhã o que é de Deus. O que é de Deus tem que ser feito
já. Lindas palavras de Santo Agostinho. Você começa o domingo escutando essas maravilhas, né? Previdente e determinado. Precisamos rever nossa vida. Precisamos rever nossa vida. Corrupção não, mas previdência e determinação devem ser nossas marcas. E em relação, eu falei 2, né? Mas tem também alguém que um dia me tocou profundamente o coração e eu não consegui mais ser o mesmo depois que eu li essas palavras. Foi São Basílio Magno. São Basílio Magno, século IV, ressoando esse grito profético do profeta Amós, essa palavra de Jesus, que não podeis servir a Deus, ao dinheiro, e ser solidário com os que padecem privações. O que disse São Basílio Magno de tão importante, que me tocou profundamente, e se não tocar você, eu não sei mais o que fazer. Presta bem atenção. São duras palavras, e vamos multiplicá-las. Não és acaso um ladrão, tu que te apossas das riquezas cuja gestão recebeste? Ao faminto pertence o pão que conservas. Ao homem nu, o manto que mantens guardado. Ao descalço, os sapatos que estão estragando em tua casa. Ao necessitado, o dinheiro que escondeste. Cometes assim tantas injustiças, quanto são aqueles a quem poderias dar. Você não concorda comigo que são fortes as palavras de São Basílio? Quando eu li a primeira vez, eu fui no meu guarda-roupa e falei, para que tanta camisa quando alguém está sem camisa? Para que tanta? Tem gente que tem mania de colecionar sapatos. A gente só tem 2 pés, não precisa muito não. Aquela blusa faz 4 anos que você não veste. Alguém está morrendo de frio. Alguém está pisando no chão frio e o sapato está embolorando lá na sapateira, né? É isso. Eu acho que nem tem mais isso, né? Olha lá, teu sapato está lá. Amanhã tenho certeza que você vai chegar em casa, você vai falar, o bispo tem razão. Não é nem do Montacílio, é São Basílio Magno. Bem que o bispo falou, né? Por que a gente guarda? Quando morre, nem usou e nem leva. Vamos repensar a nossa vida? O Papa Francisco fala tanto isso. A gente vive um consumismo, né? Um egoísmo, uma insensibilidade diante dos necessitados. Rogo a Deus que estas palavras de São Basílio te inquiete. E você, criança, já tem que pensar nisso. Não ser egoísta. Aprender a partilhar. Porque o bem que a gente faz, e somente o bem que a gente faz, é o bem que a gente sente no coração. Quando a gente faz coisa boa, a gente tem saúde. Mas se a gente é egoísta, a gente nunca encontra a felicidade. Gostaria de falar um pouco mais da segunda leitura, eu abrevio, apenas lembrando que Paulo faz um convite de rezar súplicas e graças por todos que governam, ocupam altos cargos, e finaliza fazendo oração, erguendo mãos santas, sem ira, sem discussão. É impossível ouvir essa palavra e não dizer como bispo. Vamos rezar todos nesse momento tão importante da nação, por aqueles que estão cumprindo o seu mandato e por aqueles que pretendem chegar ao poder. Que em chegando ao poder, não promovam
a desigualdade, mas promova o bem comum, a justiça, a defesa da vida, a defesa do planeta. Temos que rezar sim, para que o Senhor nos conceda sabedoria para saber escolher, e uma vez escolhidos, e uma vez eleitos, que aqueles que forem postos nos seus cargos não nos decepcione. Chega de miséria e sofrimento. O Brasil merece novas páginas de fraternidade, de justiça, de igualdade, de superação de toda forma de violência e de atentado à vida. Oremos para que o Espírito Santo nos conduza à nossa nação, à nossa pátria. Não percamos a esperança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos renovar nossa fé, nossa